Me conta, o que é... Faz muito tempo que você tá sabendo? Eu fiquei Eu sabendo. tava aqui pensando que faz 5 anos que eu trabalho com causas de impacto socioambiental. E nesse período eu nunca tinha visto as causas ambientais ficarem tão populares assim. Olha, a COP30 para mim, ela é um evento que ela vai ser conversada, né? Vai ser dialogada entre os países, né? Para diminuição da poluição, né? A repercussão da COP30 realmente colocou as temáticas ambientais e os problemas ambientais do Brasil na boca do povo. Ela veio para a nossa capital, aqui em Belém do Pará, nesse evento, para que fosse discutido esses meios, né, de comunicação, para que os povos, né, os países se unissem, né, e entrassem num acordo para a diminuição, né, da destruição da natureza, né, porque sem isso a gente não consegue sobreviver, né. Então a COP30 ela é um evento para que os países, né, debatam em comunicações para que haja melhoria, né? De alguma maneira, parece que todo mundo percebeu que a COP é um momento importante para a tomada de decisões que afetam o clima e a vida da gente. A COP30 ela veio para debater a melhoria do mundo, né? Climático. Eu passei 12 dias em Belém e eu vivi muita coisa. Posso te garantir que cada pessoa viveu uma COP diferente. Porque a COP, ela não é apenas a conferência das partes, uma reunião anual dos países membros da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima. Não, a COP foi uma experiência para cada pessoa que esteve lá. Primeiro porque Belém é quase uma entidade. Visitar uma cidade como Belém, tão viva, com pessoas tão apaixonadas pelo que são, pela cultura e pela Amazônia, proporciona uma experiência única. Fora isso, como eu já falei em outros episódios, o espaço oficial da COP é bastante restrito, onde acontecem as negociações, na Blue Zone. Paralelo a isso, a gente tinha a Green Zone, também existiu a End-Zone, a Free Zone, e zones e espaços que trouxeram temáticas, discussões e conversas muito importantes para o momento global que estamos vivendo. É claro que a gente deve lutar por mais representatividade e por mais pessoas chegando a esses espaços de tomada de decisão. Mas as nossas críticas não podem deixar de reconhecer a importância de uma conferência oficial da magnitude da COP acontecendo no Brasil. Essa é a 30ª edição da COP, e o que para algumas pessoas é inédito, né? Para outras é corriqueiro. E às vezes o que a gente precisa é entender quais são os limites de uma conferência como essa, qual a sua razão de existir e, principalmente, o que podemos esperar e cobrar de resultados concretos e de atitudes por parte das pessoas tomadoras de decisão. Nós temos o direito de saber o que estão decidindo sobre o nosso futuro a portas fechadas. E que bom que seu Paulo está por dentro do que é a COP30, porque realmente as decisões tomadas ali afetam o dia a dia de quem mais está perto dos efeitos causados pelas mudanças do clima. A gente queria, que o nosso governo trabalha e está trabalhando muito para que seja construído um clima melhor aqui, principalmente para o nosso estado, né? Não só para cá, mas para o restante do Brasil e até para o mundo. Então, o que a gente quer aqui para o Pará é que tenha assim, um pouco mais de saúde, entendeu? Que isso aí venha infraestrutura, entendeu? Para nossa cidade, porque a gente vive numa cidade que não tem muita infraestrutura. Agora com a COP30, foi que através do nosso governador, né, Helder Barbalho, ele conseguiu, juntamente com o presidente Lula, trazer para cá e já teve melhoria na cidade. A gente está vendo que tem muitas melhorias.
mas que, né, precisam de muitas outras ainda, Tipo principalmente aqui na área. nesse bairro que a gente tá. Aqui é um bairro periférico, entendeu? Aqui é um bairro periférico, que é o bairro da Terra Firme. Vire à direita. E então aqui precisa ser um pouco mais de segurança, precisa mais de creches para as crianças estudarem, entendeu? Teve desmatamento, né? Agora, inclusive, porque foi criada uma pista aqui atrás, né? Uma nova avenida, Avenida da Liberdade, e ela teve que passar pelo meio da mata. Desmatou aqui, tem que plantar em outro lugar para poder crescer, para poder dar vento, porque o vento não bate se não tiver árvore. A temperatura do sol fica muito elevada, muito quente. As decisões tomadas na COP30 vão afetar a sua vida e a minha também. Eu convidei a jornalista Cândida Chandler para tomar um café comigo. Ai, como ele é lindo. Olha como ele... A gente também aproveitou o domingo para visitar o Museu Emílio Guild. Eu nunca tinha visto uma arara. Eu entrevistei a Cândida sobre o que é a COP e o que a gente pode esperar dessas negociações. Tem essa do clima, que é todo ano, e bianualmente, né, a cada 2 anos, a de desertificação e a de biodiversidade. São essas 3 que foram criadas naquela convenção lá do Rio, em 92, se eu não estou enganada. Então são essas 3. Ano passado, a de desertificação foi na Arábia Saudita. Eu sempre vejo as COPs como uma grande reunião de condomínio. Você imagina que você tem lá 196, se eu não estou enganada, são 196, embora os Estados Unidos tenha saído esse ano. Então eu não sei agora oficialmente quantos países são, mas são mais de 190 pessoas em volta de uma mesa negociando. Essa conversa com a Cândida foi a base para eu entender algumas coisas que viriam pela frente. Você vai ter panelinha, você vai ter acordos prévios, você vai concordar muito mais com um bloco X, Y ou Z, né? Então você vai se unindo e vai negociando muitas vezes em conjunto. Então um país, por exemplo, quando se pronuncia, ele está se pronunciando por uma série de outros países e muitas vezes as coisas são resolvidas nos grupinhos, nas panelinhas, fora da negociação. Então você chega na negociação, você já sabe mais ou menos o que você vai falar, o que você vai negociar. É por isso que se diz, né, a incidência da COP ela não é feita na COP, você tem que fazer ela antes. Você não vai conseguir fazer advocacy ou mudar texto na COP. Me fala como foi lá na COP da biodiversidade. O que você entendeu de, digamos, mensagem-chave, assim, desse momento que a gente está vivendo globalmente? Então, eu acho que a mensagem-chave da COP de biodiversidade para mim, e foi uma das grandes conquistas que se teve ano passado, foi conseguir incluir nos textos oficiais que os povos afrodescendentes, inclusive foi com essa linguagem que entrou, né? São responsáveis pela conservação da biodiversidade. E lá foi um tema muito chave, se discutiu muito a parte de financiamento também, financiamento direto para as comunidades sem intermediadores, para que elas possam preservar. Isso foi um tema muito chave, muito discutido, muito importante na COP de biodiversidade. E como eu disse, essa inserção de quem de fato conserva, faz essa preservação direta nos territórios dessa biodiversidade. E também se falou bastante dessa intersecção entre biodiversidade e clima. Então, eu acho que é uma COP muito importante, é uma daquelas 3, né, que se tem, que é a do clima, a de desertificação e da biodiversidade, de fazer essa integração maior entre esses 3 temas, cada vez mais, né. Inclusive aqui, o Brasil, nessa COP de clima, está puxando à frente para inserir nas negociações de gênero a linguagem de comunidades afrodescendentes. Dentro das pré-COPs, das SBs, já se conseguiu incluir no texto, mas não está certo se após as negociações aqui vai ficar essa linguagem. E de fato, a gente conseguiu. O termo afrodescendentes foi incluído em 4 textos oficiais entregues pelas partes. Os 4 documentos foram de transição justa, o Plano de Ação de Gênero, o Objetivo Global de Adaptação e o Mutirão. E os SBS que você comentou são reuniões pré-COP para os países se prepararem para chegar nesse momento de negociação mais alinhados. Isso, as SBs, né, as Subsidiary Bodies,
são as reuniões que acontecem anualmente em junho, em Bonn, na Alemanha, que é onde fica a sede da ONU, né, da Convenção Quadro das Nações Unidas para Mudanças Climáticas. E lá todos os países, quer dizer, nem todos vão, e é uma pena, mas eles fazem todas as negociações pré-COP. Então, aqui nessa COP, em 2 semanas, eles já chegam com textos mais ou menos montados e eles fazem a negociação final. Mas a pré-COP todo ano é em Bonn, na Alemanha. Por isso que os textos negociados na COP são importantes, porque eles criam políticas públicas nacionais e a obrigação de criação de políticas públicas nacionais. E existe essa realmente expectativa e muita dúvida assim, de como que vai se desenrolar. E aí acaba sendo uma surpresa porque muitos países importantes não estavam nas negociações das SBs. E aí aqui vão estar, e aí você não sabe se vai conseguir essa aprovação final de um texto X, Y ou Z. E na questão de gênero você esbarra em legislações nacionais também. Então, por isso que a COP nas negociações acaba tendo uma linguagem muito mais ampla. Porque tu precisa, de alguma maneira, fazer com que aquele texto faça sentido para um monte de pessoas, inclusive países que criminalizam, né, por exemplo, a comunidade LGBTQIA+. Então, às vezes você não vai conseguir incluir uma linguagem LGBTQIA+, nos textos, porque tem país que não reconhece essa população dentro do seu próprio, né, dentro das suas fronteiras. Então é complicado, é complexo. Mas eu acho que é importante justamente por isso, porque ela cria uma governança global e um compartilhamento assim, mútuo de responsabilidades que depois você pode ir lá e cobrar por meio das NDCs, tá? E aí, o que tu tá fazendo para implantar o que foi negociado aqui? Sabe? Acho que a COP é isso. A vida parece que se torna um ativo de negociação. Às vezes, a natureza figura como um recurso natural. E é a partir disso que a lógica comercial já instalada se mantém. Dessa vez, lucrando mais e mais com as florestas e com a exploração de povos originários. O TFFF, que eu falei anteriormente, é uma solução inovadora que mostra a sofisticação das instituições bancárias brasileiras, mas ela também tem um risco enorme, que é o processo de financiarização da natureza. Quanto vale uma árvore de pé? É literalmente isso que a gente está discutindo. Eu não queria que isso fosse preciso. A gente precisa de soluções para os problemas reais e soluções que não dialogam diretamente com a lógica capitalista lucrativa. É muito difícil que a adaptação gere lucro e por isso a gente vê mais esforços voltados para mitigação de redução de gases de efeito estufa, de emissão de carbono, soluções de transição, de energia verde, energia elétrica, enfim. A gente vê esses esforços, né, da mitigação ganharem muito mais espaço porque ainda há possibilidade de lucro. E quando a gente fala de adaptação, é muito mais sobre sobrevivência e colaboração do que lucratividade. E aí o interesse diminui. O Acordo de Paris endereça principalmente os esforços de mitigação dos impactos das atividades humanas. Mas a gente precisa olhar com mais qualidade para a adaptação climática. E nesse quesito, apenas 71 países submeteram seus planos nacionais de adaptação. E os países que ainda não fizeram isso foram convocados a enviar os seus planos de adaptação até o final do ano. E o mais desafiador ainda, implementar tudo isso até 2030. E eu gosto de fazer uma provocação. Se a gente tem todos esses compromissos e planos determinados, como é que fica a implementação? É importante lembrar que a sociedade civil, o setor privado, as instituições financeiras, os governos locais de cidades, municípios, rurais ou urbanos do mundo inteiro, que precisam trabalhar para dar escala a soluções possíveis. E a gente precisa fazer isso muito rápido.
As COPs muitas vezes recebem apelidos, e talvez a COP de Belém fique conhecida realmente como a COP da implementação. Nós somos do Maranhão, estado do Maranhão, né? Nós somos povo Capó, área indígena Alto Turiaçu, que a gente está hoje aqui, né, na COP30. Muito importante para a gente dialogar, né, porque tem dois grupos, um de preservar, um de não preservar. É isso que a gente está vendo, né, hoje na COP30, porque nós estamos aqui para lutar pelo bem. Qual é o principal sentimento de estar aqui na marcha dos povos originários? Principal aqui para originários é que para preservar nossa floresta, né? Nossa mãe terra, mãe floresta. Então isso é muito importante para nós não negociar, né? Para a empresa, né, que está vindo aí, a gente não quer empresa na nossa floresta, mineração, crédito de carbono, é isso que a gente não está querendo aqui na nossa terra, né, na nossa área. Esse depoimento de Marilza do Povo Capó me faz realmente refletir. Que mundo é esse em que decisões tomadas a portas fechadas em documentos em inglês sobre a conservação da natureza podem ter um apelo maior do que simplesmente olhar um broto nascer, ver uma árvore frondosa no meio da floresta ou perceber a respiração de um passarinho. E a floresta acaba. E o povo acaba também. A língua acaba também. A cultura, né, acaba. Aí, quando é para voltar, é muito difícil. Na volta para casa foi muito especial encontrar Conoala Costa no aeroporto, sem combinar nada. Ela é idealizadora da TPM Todas para o Mar, uma iniciativa de empoderamento de crianças a partir do surf, lá em Maracaípe, aquele lugar que me conecta profundamente com a natureza e com a defesa dos manguezais e dos ecossistemas costeiros. Sou Conoala Costa, sou da Baía de Maracaípe, que é no litoral sul de Pernambuco. Sou idealizadora da TPM Todas para o Mar. Eu acho muito importante, né, a presença de mulheres pretas, né, de mulheres de comunidade nesses espaços, né, mesmo que nós não estamos nos espaços de decisão, mas estamos nos espaços de debate, né. Toda aquela passeata, assim, as quebradeiras cantando durante 4 quilômetros, sabe assim, os indígenas cantando e dançando durante toda a passeata. Mesmo assim, e todo mundo feliz, sabe assim, não era uma guerra, sabe, era uma manifestação em favor do clima, né, não contra nada, sabe. Então eu acho que foi um entendimento mesmo de que nós não estamos só, sabe assim, nós não estamos só, nós temos uma mesma causa, e a causa é o meio ambiente mesmo, que é um ambiente onde a gente vive. Então eu senti que a Zona Azul, aquele espaço de negociação, né? Era um grande leilão, sabe assim? Quais seriam os povos que eles iam dizimar, quais seriam as terras que eles iam matar, quanto é que vale essa terra, esse povo e essa causa, né? Foi negócio de dinheiro mesmo, assim, de bilhões, de trilhões, de quadrilhões, mas tipo, eu vi muito pouco, vamos nos juntar e vamos limpar os rios, vamos cuidar dos rios, vamos nos juntar e vamos reflorestar a Amazonas, vamos reflorestar os lugares que já não tem árvore. Eu não ouvi isso, eu ouvi tipo, quanto é que vale, sabe? Então eu senti como se fosse um grande leilão, né? Porque a galera esquece, né? Só porque quando eles nasceram as árvores estavam aí, não quer dizer que alguém plantou, sabe? E aí, se não tem ninguém para plantar, vai morrer. E aí, esse mundo vai morrer. A sensibilidade precisa tocar o coração das pessoas tomadoras de decisão, seja nos governos, nas empresas, nas instituições de qualquer tipo. E é por isso que eu acredito
que essa COP que aconteceu no coração da Amazônia vai deixar no subconsciente de todo mundo a mensagem da floresta, que se você parar para ouvir direitinho, não é bonita. A floresta não sussurra poesia, a floresta grita, luta por sobrevivência. É a década da implementação e só tem esperança quem tá lutando. E eu vou me despedindo por aqui, mas deixo vocês com uma grande amiga, Paloma de Luna, que interpreta Eduardo Galeano num texto que tem tudo a ver com o fim do mundo. Vivemos um mundo infame. Um mundo mal nascido. Mas existe outro mundo na barriga deste, esperando. E é um mundo diferente. Diferente e de parto complicado. Não é fácil seu nascimento. Mas com certeza pulsa no mundo que estamos. Um outro mundo que pode ser, pulsando no mundo que é. E alguns me perguntam, mas o que vai acontecer? E depois o que é que vai ser? E eu simplesmente digo que nasce da minha experiência. Bom, nada. Não sei o que vai acontecer. E não me importa o que vai acontecer. Me importa o que está acontecendo. Me importa o tempo que é. E o tempo que é o tempo que se anuncia sobre outro possível que acontecerá. Mas o que acontecerá no fim, eu não sei. Esse é um mundo ao contrário, que recompensa os seus arruinadores. Mas não é o único mundo possível. Há um outro mundo que nos espera. Esse mundo está grávido de outro. Eduardo Galeano.